Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem sem validade para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. E vamos dar início agora à nossa tiragem e vamos preparar para a nossa primeira carta. Vamos lá. Dez de paus, 8 de espadas, o eremita, a estrela, quatro de pentáculos ou 4 de ouros, pajem de pentáculos ou pajem de ouros, os amantes. Ás de pentáculos ou ás de ouros, a alta sacerdotisa, 3 de copas. Rei de espadas, rainha de paus, quatro de espadas, rainha de espadas. A temperança, 5 de copas, rainha de copas, 2 de copas, 7 de paus, 2 de espadas e a lua. Muito bem, e agora, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio. E sim, tem um pensamento aqui, né? Essa captação aqui foi bem o pensamento da pessoa. Que o pensamento da pessoa age no seguinte: as dificuldades de digerir, tá? As dificuldades de digerir a situação que passou dessa pessoa ainda se encontra em processo. Como assim, Fábio? Que papo é esse em processo? Exatamente. Existem 2 pontos, o A e o B. O processamento é a distância entre esses 2 pontos. E essa pessoa ainda está trafegando entre esses 2 pontos. Essa pessoa saiu do ponto A e ainda está trafegando a encontrar o ponto B. E o que significa isso, Fábio? Significa que essa pessoa ainda não tem toda a resposta. Essa pessoa tem ainda uma certa resposta ao longo do tempo que essa pessoa conseguiu digerir até uma parte e ainda falta uma outra. E o que significa isso? Significa que no 10 de paus, que é a primeira carta energética, mostra essa pessoa trafegando sobre o quê? Sobre essa questão, tá? Sobre essa questão do entendimento, tá? De entender o porquê ainda se encontra atrelado ou atrelada a você. E ao mesmo tempo que essa pessoa carrega essa bagagem,
Essa pessoa, ao mesmo tempo que carrega a bagagem, essa pessoa tem o quê? Um receio de ir à frente. E esse receio de ir à frente é de ir à frente, de ir até você. Essa pessoa carrega toda eu não vou dizer dúvidas, vamos dizer que essa pessoa está trafegando por esses dois pontos, que é o que mostra energeticamente. A pessoa está trafegando entre o ponto A e o ponto B. E esses dois pontos, essa pessoa tem um certo receio por não estar preparada ou preparado para poder o quê? Para poder ou estar de frente com você, ou convidar você para alguma coisa, porque essa pessoa ainda se encontra nessa situação de tráfego, nessa situação de entre A e B. Exatamente isso, exatamente isso. Mas o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa está buscando, sim, está buscando sabedoria, está buscando entendimento, está buscando muitas coisas nas entrelinhas, né? Aparece aqui que a pessoa está buscando muitas coisas nas entrelinhas, muitas coisas, e vejo que essa pessoa vai ter uma mudança. Aqui, olha. Essa pessoa busca sabedoria, mas com uma certa vagarosidade, não é uma coisa que vem correndo. Por isso mesmo que o 10 de espadas ainda se encontra em processo. Porque essa pessoa se encontra ainda em quê? Em busca dessa sabedoria. Essa pessoa vai conseguir achar? Mostra que sim. Na estrela. Mostra que essa pessoa vai vir renovada. Mostra que essa pessoa vai entender, vai chegar num ponto que essa pessoa vai entender. Você conseguiu entender toda uma situação, mas a pessoa precisa desse tempo, porque nem todos são iguais. Nem todos têm a perspicácia e o instinto de sobrevivência e recuperação como você teve. Essa pessoa precisa ainda de um tempo, tá? Para poder se transformar nessa estrela. Você já se transformou na estrela. Você já é a estrela, tá? Você já é a estrela e a pessoa sabe disso. A pessoa sabe que você já é a estrela. A pessoa sabe que você já saiu do ponto A e você já atingiu o ponto B. Mas essa pessoa aqui ainda se encontra trafegando por essa condição. Essa pessoa vai se encontrar? Mostra que vai. Mostra que vai. E quando a pessoa se encontrar, é bem interessante tudo isso, porque quando houver o encontro, quando houver essa situação que mostra bem aqui no centro, que é a estrela, tá? Vou botar até aqui destacado. Quando você vê que a pessoa, né? Você vê aqui a andança e aqui a pessoa se encontra. Quando a pessoa se encontrar, a pessoa vai precisar de um tempo para refletir. O processo é um processo longo, como eu falei, tá? É um processo longo, pode estar ainda nesse processo longo. Mas aí o que acontece? A pessoa, sabe quando a pessoa senta para poder pensar, senta para poder refletir? Bem aqui, olha. Bem aqui, ó. Aqui, ó. 4 de pentáculos, a pessoa sentando para refletir. A pessoa, olha aqui, ó, a pessoa isolada, essa pessoa vai ficar um pouco isolado para refletir. Refletir para quê? Refletir o quê? Sobre o quê? Sobre um novo começo. Olha aqui, olha, sobre um novo começo, página de pentáculos, lembrando que pentáculos é ouro, ouro é terra. Sobre o quê? Um novo começo. Em relação a quê? Em relação a uma escolha ligada ao coração. E claro, essa escolha está ligada ao coração e ligada diretamente entre você e uma terceira pessoa. Você foi colocado no meio dessa situação, dessa escolha pelo coração, porque essa pessoa se encontra com uma outra pessoa, mas
Você jamais foi excluído dos pensamentos e nos julgamentos dessa pessoa. Essa pessoa está com outra ou está com outro, mas você se encontra muito ativo ou muito ativa na mente dessa pessoa. E o mais interessante é que essa pessoa não deixa transparecer, né? Essa pessoa não deixa transparecer, porque essa pessoa é uma pessoa muito discreta ou muito discreto, mas você sempre está sendo carregado na condição energética dessa pessoa. O que você está falando, Fábio? Condição energética, exatamente. A condição energética é quando você passa muito tempo com uma pessoa, ou desde que você conheceu a pessoa, tipo, passou anos e anos e anos e vocês tiveram um relacionamento. Então, o que acontece? Um pouco da sua energia fica na pessoa e um pouco da energia da pessoa fica em você. E com o passar do tempo, com a resolução das situações que vão passando pelo tempo, né? Porque nós vivemos num mundo no mundo carnal, né? No mundo da carne, né? Que tudo é o tempo. E segundo tudo né, a natureza do ser humano, precisa do tempo para poder, digerir e planejar as coisas. Tanto que tudo na vida, no ser humano, é necessário de tempo para poder fazer todos os planejamentos. E quando eu falo planejamento, não é só planejamento na questão do amor, como questões materiais, espirituais também demandam tempo aqui nesse plano material, né? E aí nisso, o que acontece? Eu vejo aqui, olha o que tem aqui, o Ás de Pentáculos. O Ás de Pentáculos mostra o quê? Uma nova fase, certo? Uma nova fase. E olha só que coisa mais interessante. Essa nova fase, tá? Essa nova fase é a nova fase da pessoa, tá? É a nova fase da pessoa. E olha que interessante essa nova fase da pessoa. Olha que a pessoa em questão saiu como alta sacerdotisa. Você está vendo que essa pessoa está entre dois pilares? A pessoa em questão está pensando entre você e essa terceira pessoa que se encontra. Essa pessoa se encontra muito introspectiva ou introspectivo, se encontra muito dentro de si. Se encontra muito dentro de si para um julgamento muito importante. Um julgamento importante, exatamente. E olha mais uma vez aqui a carta que está do lado, 3 de copas, mais uma vez 3 pessoas envolvidas. Tá vendo ali, olha, nos amantes, 3 pessoas envolvidas. No 3 de copas, 3 pessoas envolvidas. Exatamente, 3 pessoas envolvidas. E depois do 3 de copas, o que mostra? Um rei de espadas, uma rainha de paus e uma rainha de espadas. Me mostra mais 3 pessoas. E essas 3 pessoas é a pessoa que você está pensando em questão, você e a outra pessoa que está com esse rei de espadas. O par do rei de espadas é a rainha de espadas. E você está aonde você está? Você está no meio. O que significa isso, Fábio? Significa o seguinte, que você está no meio entre esse rei de espadas e essa rainha de espadas. Então significa que, mentalmente falando, esse rei de espadas se encontra com a rainha, mas você continua atrelada ou atrelado ou conectada ou conectado a esse rei de espadas. Exatamente isso, exatamente isso. E essa conexão é bem interessante porque
essa conexão mostra, tá, uma situação muito confortável, tá, para esse rei de espadas. Ele se encontra ok. Mostra aqui, olha, no 4 de espadas, tá? Entre essa situação aqui, por enquanto, esse rei de espadas se encontra tranquilo, tá? Entre aspas, tá? Se encontra tranquilo, entre aspas, porque não existe conflito. Esse 4 de espadas saiu entre o rei de espadas, a rainha de paus e a rainha de espadas, porque mostra energeticamente que entre você e essas outras pessoas não existe nenhum conflito. Não tem nenhum conflito, tá? Então, quando mostra aqui, olha, rei de espadas, rainha de espadas, 4 de espadas e rainha de espadas, rainha de paus, né? Eu falei assim, desculpa, eu falei rainha de espadas, é rainha de paus, 4 de espadas e rainha de espadas. Significa que entre essas 3 pessoas não há conflito, tá? Mostra que não há conflito, tá? Não existe um conflito. Você não vai vir a conflitar com essa pessoa, porque você não vai bater de frente. Se de repente você está pensando, eu vou bater de frente com ele ou com ela, com de repente com essa pessoa e tal. Não mostra esse conflito. Tanto que o 4 de espadas aqui mostra que não existe essa coisa de conflito. Agora, o que acontece é o seguinte, é que esse rei de espadas, quando ele pensa em você, mostra bem aqui, olha. Olha aqui, ó. Mostra a temperança e mostra o 5 de copas. O que significa isso, Fábio? Significa que essa pessoa, a temperança, por ser um arcano maior, mostra muito uma questão de conexão. Mostra muito uma conexão, uma atração, uma coisa que fica muito pairando entre o carnal e o divino. Mas por que você está falando isso, Fábio? Que fica pairando entre o carnal e o divino? Porque se você for ver o anjo, ele está pisando na terra, certo? E pisando na água. Tá vendo que um pé tá na água? E a água é o quê? É copas. Copas é o quê? É sentimento. E um anjo, é um ser divino. Então, isso que essa pessoa sente por você é algo que paira entre a atração, tá? A atração física e uma atração de sentimentos de carinho, tá? Essa pessoa sente uma atração forte por você e um carinho por você. Por isso que mostra um anjo, que o carinho é aquele... o anjo é aquele amor divino, né? Aquele sentimento divino de carinho, de bem-querer. E o pé do anjo que está na pedra e na água, esse já é o quê? Já é aquele sentimento carnal que a pessoa sente por você, né? Se a pessoa tocar em você, pega fogo. E nisso, por essa pessoa sentir essa sensação, né? Não somente só por isso, mas por existir todo esse envolvimento que é muito complexo, por isso que a temperança é um arcano maior. A complexidade é grande em termos de questão de sentimentos, atração, envolvimento de todo um magnetismo que envolve uma salada de frutas de questões emocionais e carnais que muitas vezes não se sabe o começo e o fim para onde explicar. E no 5 de copas, mostra toda a lamentação que essa pessoa tem da situação que envolveu vocês dois. Exatamente isso. Esse 5 de copas tem muito o que dizer. Desde a questão do arrependimento, do que aconteceu, da tristeza, dos lamentos e de toda uma questão que houve entre vocês dois. Essa pessoa ainda pensa sobre isso. Você pensa que isso já passou? Você pensa que essa pessoa já superou isso? Não. Não, essa pessoa não superou isso. Ainda se encontra essa situação bem pairando no ar dessa pessoa. Essa pessoa muitas vezes tenta controlar os sentimentos
mas essa pessoa sempre vê você muito próximo. Bem aqui, Rainha de Copas. Essa pessoa saiu como uma Rainha de Copas e você é esse copo. Tá vendo esse copo? Tá vendo bem próximo do rosto dessa Rainha de Copas? É a pessoa. Essa pessoa, ela gosta dessa proximidade. Ela gosta do controle. É uma pessoa que pode ser até um pouco mais controladora ou controlador, tá? Que gosta de saber sobre você, sobre as situações, como você está ou deixa de estar. E eu vejo muitas coisas, mais uma vez, olha, o 2 de copas, bem aqui, olha, bem no centro. Inclusive, bem abaixo do rei de espadas, que eu falei que era a pessoa, né? Aqui. Tá vendo? Bem logo abaixo do rei de espadas, que é a pessoa. E o que acontece com esse rei de espadas, Fábio? Sim, aqui mostra assim, a atração que essa pessoa sente por você. Aqui é bem explícito a energia que mostra essa atração por você, tá? Mas existe um porém. Olha só que interessante. Isso aqui tá logo abaixo do rei de espadas, tá? Que é o que tá explícito. E aqui que é você, a rainha de paus, olha o que tá embaixo. Um 7 de paus. Tá? O que significa isso? Significa que esse rei de espadas, além de sentir uma atração por você, essa pessoa sente alguma coisa muito conflitante dentro de si, em termos de saber se vai querer estar com você ou não. Porque por ter passado por toda uma questão, dentro da cabeça dessa pessoa, como eu falei lá no começo, que essa pessoa está nessa transição do A para o B, olha o que acontece no 7 de paus. Essa pessoa ainda fica muito confusa ou confuso sobre as questões, não que sente por você, essa pessoa sente por você, mas só que essa pessoa se torna em conflito, essa pessoa não quer sentir o que sente por você, então essa pessoa se sabota, essa pessoa finge não ver, mesmo tendo sentimentos por você. Então, isso causa um conflito interno nessa pessoa e essa pessoa diz assim: não, eu não quero saber de você, eu não gosto de você, eu não sinto nada por você. E na verdade essa pessoa está mentindo para si mesmo. Por que você está falando isso? Como você tem essa certeza, Fábio, que essa pessoa está mentindo para si? Pelo seguinte, você está vendo os olhos vendados, você está vendo as duas espadas na frente do coração. Isso é o não querer ver. E o que é esse não querer ver, Fábio? Você está vendo o mar aqui fora? Está vendo o mar? Está vendo como o mar está meio revolto? Você está vendo como as nuvens estão, né? Você vê assim como se fosse um vento, as gaivotas, tudo muito agitado. Sabe o que é isso? É o sentimento dessa pessoa por você. O sentimento por essa pessoa por você grita internamente nessa pessoa. Mas só que a mente dessa pessoa tenta controlar toda uma situação, dizendo que não vê e nem sente com essas duas espadas na frente. E o mais interessante de tudo isso, porque isso é o quê? É uma reação racional dessa pessoa. E a lua, logo do lado, mostra aqui, tá vendo? Essa pessoa se encontra mesmo numa situação que são armadilhas. Porque ao mesmo tempo que essa pessoa tenta negar uma situação, a lua do lado mostra o quê? A nostalgia. Mostra aquela situação lá de trás. Mostra as recordações lá de trás, mostra aquela retrospectiva lá de trás, que é quando a primeira carta do 10 de paus mostra toda essa dificuldade que essa pessoa vem trazendo e o medo bem aqui, olha, da pessoa. Então, todas as situações que lá do começo começa a ter toda uma formação, aonde que acontece? Despeja tudo no final, energeticamente falando. 2 de espadas e a lua.
mostrando que, por mais que essa pessoa diga que não, essa pessoa sabe que sim. Entendeu, pessoal? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.